Olá pessoal, tudo bem? Bom, então esse é o nosso segundo vídeo sobre a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2023. No primeiro vídeo, eu invoquei a questão dos fenômenos anômalos não identificados que a lei contempla. Agora eu vou completar um geralzão sobre a lei na perspectiva da geopolítica, tá bom? Então esse vídeo vai para quem aí está interessado em geopolítica. Bom, foi aprovada então a Lei Nacional de Defesa Americana para o ano de 2023. Essa lei tem uma quantia de dinheiro de 858 bilhões de dólares, né, gente? Muito dinheiro. Eu acho que isso daí deve ser o orçamento de todos os países do mundo, quase, para a defesa, né? O que mostra, assim, como os Estados Unidos ainda continuam sendo um grande país. Talvez tirando a China, não sei, né? Se alguém aí que gosta muito de números quiser fazer esse cálculo. Mas, assim, logicamente, os Estados Unidos gastam mais em defesa longe do que todos os países. Mas isso é entendível. Por quê? Os americanos, eles pretendem ser uma potência global. Enquanto outros países hoje, né, na época da União Soviética não, a União Soviética também pretendia ser uma potência global. Mas hoje, a China, a Rússia, esses países, eles pretendem mais controlar o seu entorno de segurança. Eles pretendem ser eles serão mais potências mais regionais. A China, lógico, ela vai disputar globalmente com os Estados Unidos na área econômica, mas militarmente, os interesses da China estão no seu entorno, ali na Ásia. Então, ela não precisa ter uma marinha capaz de vir aqui na América do Sul, empreender. Os Estados Unidos, como ele tem esse interesse global, eles precisam ter uma marinha capaz de vir aqui na América do Sul, na China, no Oriente Médio. A China não precisa disso, ela precisa somente ter uma marinha, por isso que eles investem muito em ilhas artificiais, etc., que garanta o seu entorno de segurança, coisa que os Estados Unidos não, ele precisa ter uma marinha que chegue no mundo inteiro. A Rússia, o entorno de segurança dela quase todo é terrestre, então ela nem se preocupa tanto com marinha, ela se preocupa mais com forças terrestres, tá bom? Então vamos lá. O que essa lei fala? Eu vou citar, não vou comentar a lei inteira, ela é imensa, tá bom? Se fosse comentar a lei inteira, como eu falei no outro vídeo, ia ficar aqui umas 24 horas. Né? Ela fala de aumento de salário, por exemplo, dos militares, vão ter um aumento de 4,6%. Um aumento para o auxílio moradia, um investimento de 160 bilhões para aeronaves, mísseis, munições, veículos de combate, navios da marinha e outros equipamentos. Então, um dinheiro respeitável aí para você adquirir aeronaves, mísseis e munição. Financiamento e pesquisa e desenvolvimento de um novo míssil de cruzeiro, né, com capacidade nuclear para ser lançado de navios ou submarinos. Né? Os Estados Unidos aumentando a sua potência, né, em mísseis nucleares agora para navios e submarinos. Né? Fala inclusive do Covid-19, né? Fala que vai rescindir lá a obrigatoriedade, né, da vacina. Fala do aumento, fala do dinheiro, né? Não é aumento, né? O tanto que vai ser investido em dinheiro para construções militares, inclusive infraestrutura para a defesa do arquipélago de Guam, né, das ilhas de Guam, tá? Instalações militares no Havaí, até porque essa questão de Guam é porque por causa da China, né? Guam é a ilha americana ali no Pacífico, né? É onde você tem ali as bases americanas do Pacífico. Então, eles vão melhorar a infraestrutura, né? E a quantidade de armas ali em Guam, até para representar ali uma oposição à China. Tá? Fala de 22 bilhões para a Administração Nacional de Segurança Nuclear. Tá? O que mais que a gente pode colocar aqui? 800 milhões de dólares para a Iniciativa de Assistência e Segurança da Ucrânia. Então, aqui os Estados Unidos, então, por essa lei orçamentária, vai continuar ajudando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E aí, logicamente que
Assim, se a gente pensar na perspectiva do povo ucraniano, seria muito interessante que se chegasse a um tratado de paz o mais rápido possível, porque a gente sabe o quanto é a população, os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis é que sofrem nas guerras, né? E seria muito interessante que isso fosse, que essa guerra acabasse. Mas na perspectiva dos Estados Unidos, enquanto mais tempo a guerra durar, mais, independente do resultado da guerra, mais se enfraquece a Rússia, porque mais armamentos a Rússia vai gastar nessa guerra, mais a Rússia vai sair enfraquecida. Então, vai perder tanques, vai perder aviões, vai perder várias, vai perder vários equipamentos militares, além do que você tem uma perda de pessoal e uma guerra, enquanto mais tempo ela dura, mais ela vai se tornando impopular. Né? A gente vê isso, por exemplo, em quase todas as guerras que os Estados Unidos travaram. Guerras curtas, ou relativamente curtas como a da Coreia, não tiveram uma grande oposição interna, mas guerras que duraram muitos e muitos anos, como a Guerra do Vietnã, levou os Estados Unidos a ter uma grande oposição interna. E se você pegar também, por exemplo, no próprio caso da Rússia, né, quando era a União Soviética, a guerra no Afeganistão, de 10 anos, ajudou justamente a levar ao declínio da União Soviética enquanto potência econômica, né, porque eles gastaram tanto dinheiro na guerra que depois não conseguiram mais manter o seu crescimento econômico. Isso, os Estados Unidos sabem disso, qualquer estrategista sabe disso, então quanto mais durar a guerra da Ucrânia, né, mais os Estados Unidos enfraquecem a Rússia. E mais a chance do Putin se enfraquecer internamente até ser derrubado internamente. E ele é um grande opositor, né, dos Estados Unidos. Então, provavelmente os Estados Unidos continuarão alimentando, ajudando, né, a Ucrânia nessa guerra, e os ucranianos provavelmente continuarão resistindo. Então, nós veremos aí, com toda a probabilidade, a guerra da Ucrânia entrando em 2023 e, pelo menos por enquanto, a gente não vê um caminho para um tratado de paz. Infelizmente, não digo infelizmente porque eu estou aqui querendo falando que os russos deveriam ganhar a guerra, nem nada disso. Estou falando por causa mais da população e até dos próprios jovens russos, porque a gente sabe que boa parte desses meninos também, que de ambos os lados que vão lutar, né, eles só são pessoas que estão sendo mandadas lá para cumprir ordens, mas que no final de contas as decisões de guerra ou não vêm deles, né? Também vai ser enviado 10 bilhões em 5 anos para financiar venda de armas e equipamentos militares para Taiwan. Mais uma vez aqui China, né? Ilha de Guam, agora Taiwan. Isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente que diz assim que é negócio da China, né? E Taiwan, né? Taiwan é uma única China. Gente, o Taiwan se separou da China em 1947, né? Taiwan, quando os nacionalistas fugiram, portanto, de lá para cá, Taiwan se constituiu como uma entidade política separada da China. Goste ou não, são duas Chinas, né? Uma sobre a administração de um partido socialista, né? E aí uns vão chamar de comunismo, outros socialismo, outros de comunismo de capitalismo de Estado, seja lá o que for, né? Mas na verdade não é um país liberal, democrático, é um país sobre um governo mais autocrático. E Taiwan, que é um país assim, muito menor, quer dizer, enquanto a China tem 1,5 bilhão de pessoas, Taiwan tem 20 milhões e pouquinhos, né? Mas que construiu uma democracia liberal aos moldes do Ocidente. Também é um lugar onde se manteve grande parte das tradições do Oriente, né? Ali no Taiwan, porque muita coisa que sobreviveu em Taiwan durante a Revolução Cultural Chinesa, e tem todo o direito Taiwan de se constituir como uma nação soberana e independente. Tá? Então, a ajuda militar americana, nesse caso, é muito importante para que se mantenha a soberania de Taiwan. Tá? Eu sei que, assim, muita gente não gosta, principalmente
há muita gente não pensa, né, numa China unida, mas aqui, na verdade, depois de mais de 50 anos de separação, né, você tem ali uma separação tão eh, já política, nos costumes, na forma de governo, já tão grande entre os dois países, que se tornaram dois países. Se a forma que essa separação foi feita ou não, ela estava correta ou não, se você for, depende do seu aspecto político que você esteja mais ligado, é outra coisa. A questão é que hoje são duas nações praticamente diferentes, apesar de habitados por pessoas da mesma etnia, mas são duas nações diferentes, né? Depois, treinamento, tá? Para ajudar Guam a se defender de uma e assistência, né, brasileiras de Guam, também pensando no caso da China. Aí designa dinheiro para compra de minerais e metais difíceis de obter, ingredientes para baterias de íon e lítio. Olha, sinceramente, e aqui no canal vocês sabem que eu tenho uma parte aqui que eu chamo de filosofia da astronáutica, que eu comento caso de astronauta. Os Estados Unidos deveria também investir um grande número de dinheiro, era para mineração espacial. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, porque esses minerais raros, eles podem ser encontrados em grande parte aí em asteroides, na Lua. Então os americanos, tudo bem você, a título de emergência, designar aí um monte de dinheiro para ajudar no auxílio de compra desses minerais raros, mas os Estados Unidos deveriam também investir mais na NASA, em uma política de expansão espacial para que isso aconteça. Né? Aí fala da questão de agências governamentais não poderem encontrar semicondutores de fabricação na China né, por causa de manter a segurança interna do país. Isso daqui é uma coisa que é bastante importante, né? Se você for pegar aí da questão da questão da segurança, né, do país. Porque, veja bem, quando você é dependente de uma tecnologia fabricada numa potência que você tem, e eu não estou falando se é certo ou não, mas que você tem ali uma rivalidade, né? Por isso que eu defendo e tenho vídeos aqui no canal, sempre coloco isso, da questão da CEITEC e da questão de você ter uma fabricação de semicondutores nacional. E seria muito importante, inclusive, que as Forças Armadas do Brasil tivessem mais ligadas a essa questão, porque é justamente na questão das Forças Armadas que pesa muito mais você ter um desenvolvimento, né, de, de semicondutores nacionais para ser usados em aviões, em equipamentos militares, numa forma geral, no país, para não depender de tecnologia estrangeira em caso de uma guerra, que a gente nunca sabe com quem pode ser, né? Bom, gente, eu não vou como falar para vocês, a lei, no geral, ela é uma lei orçamentária que vai falar onde vai se investir dinheiro, tá? O que eu quero pegar aqui na lei para uma coisa, para a gente pensar a geopolítica? Eu peguei só alguns itens só, porque aqui eu quero pegar. Ah, sim, tem de recursos para a questão da África, tá? Tem recursos para a questão das tropas americanas na Somália, mas o que eu quero pegar aqui para vocês, principalmente, assim, os principais coisas de geopolítica que você tem, que eu destaquei agora. E depois, quando eu posso até gravar um outro vídeo quando retomar algumas coisas mas principalmente aqui, questão da China. Então, investimento ali muito em Taiwan e nas ilhas de Guam. Então, os Estados Unidos realmente vão priorizar aí a questão da China como principal oponente geopolítico e a questão da ajuda da ajuda à Ucrânia contra a Rússia. Então, essas são as duas estratégias geopolíticas mais que a gente vê que estão se contemplando ali mais na lei neste momento. Ucrânia, né? Ajuda à Ucrânia e contenção da China
com ajuda a Taiwan e melhoras do equipamento, do efetivo militar, etc., nas ilhas de Guam. Então, isso está muito presente ali. Então, a gente vai continuar tendo esses dois focos, aí, como os dois grandes focos de interesse nosso em geopolítica agora, em 2023. E aqui no canal eu vou explorar com vocês essas questões, tá bom?